Então, pessoal, tudo bom? Então, essa aqui é o complemento aqui da integração metabólica aí para o pessoal da enfermagem e nutrição, né? E é rapidinho, só são 3 slides. Eu espero que vocês tenham assistido a animação que eu passei já para adiantar, né, sobre a diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Né? Então eu coloquei esse primeiro aqui slide porque, né, não tem muito o que se colocar de imagem, né? Porque a diabetes mellitus, que é o nome dela, né, ela é uma doença caracterizada pela elevação de glicose no sangue. Ponto. Hiperglicemia, querido. Né? Isso é a diabetes. Né? Então isso não consegue ser controlado a não ser por medicação, né, ou mesmo pela própria insulina no caso de diabetes do tipo 1, como vocês vão ver daqui a pouco. Bom, ela é causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina, que é o hormônio que regula a glicemia, como vocês já sabem. A diabetes, gente, ela é uma doença que já é conhecida já há muito tempo, já desde a época lá, né, dos faraós ali, já se suspeitava desse problema de excesso de açúcar no organismo, né? Eles perceberam naquela época isso quando o pessoal fazia xixi no chão e enchia de formiga, né? Então é uma coisa que já vem observada já há muito tempo. A diabetes ela já vem com a humanidade já há muitos e muitos séculos aí, ela já acompanha a humanidade e hoje ela tem se tornado uma doença muito prevalente, né? Então é importante vocês conhecerem, ter uma base sobre ela, principalmente porque ela interfere aí no metabolismo, né? No nosso um problema ligado diretamente à integração metabólica, justamente porque o órgão que percebe, né, o comandante do metabolismo, que é a concentração de glicose, a glicemia, ele não está operando corretamente. Né? Então, existem vários tipos de diabetes, né? Tem, além da tipo 1 e 2, vocês vão ver aqui, tem a gestacional, tem a pré-diabetes, tem insípidos, mas a gente vai se concentrar nessas duas aqui que são as mais comuns, né, que realmente promovem interferências no metabolismo como um todo, como vocês vão ver, é impressionante. Tá? Então aqui a diabetes do tipo 1, né, ela também pode ser conhecida como diabetes insulino-dependente ou infanto-juvenil, porque a pessoa já nasce com ela, isso é genético. Né? O indivíduo ele tem um problema lá nas células de Langerhans, né, nas ilhotas lá, especificamente nas células do tipo beta, que elas não respondem, não produzem insulina, né? Então aqueles transportadores, aqueles glúteos, né, que são dependentes de insulina, ali como o GLUT4, ele não é ativado e essa glicose fica circulando durante muito tempo. Apesar que existem outros, né, transportadores de glicose que não são insulino dependentes, mas as concentrações do 4 são muito maiores, né, ali no músculo esquelético ali principalmente, né? Então a importância de retirada desse açúcar é muito grande, porque as concentrações elevadas de açúcar, uma glicemia alta, uma hiperglicemia, né? O indivíduo tem problemas sérios de má cicatrização, obstrução de vasos capilares, né? Então ele gera vários outros problemas, mas um dos problemas mais fortes, por incrível que pareça, não está tanto aqui, né? Mas está num problema, né, que cada vez mais está sendo caracterizado, que a liberação do glucagon pelo pâncreas, né, ele é inibido pela presença de insulina. Né? Então, quando você não tem insulina, você começa a produzir muito glucagon. E isso é um problema sério, porque o glucagon é um hormônio catabólico. Então você fica quebrando tudo, né? Aminoácido, você não consegue acumular glicogênio, você fica fazendo gliconeogênese o tempo inteiro. É um problema muito sério, a gente vai ver no próximo quadro como é que as pessoas ficam quando tem esse tipo de problema. A do tipo 2, né, a chamada diabetes adquirida, você vai ganhando com o tempo, com a idade, e mais você vai levando uma vida meio promíscua aqui, né, quer dizer, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada. Olha, sedentarismo aqui, né, o cara não precisa ser um cara gordo para ser sedentário. Tem aqueles magrela que ficam o dia inteiro deitado, sem fazer nada, só come besteira, e isso leva a diabetes adquirida.
né? Então você passa a tela com o tempo. Em alguns casos nós temos a 2 genética também, que é quando ele tem um problema no receptor aqui, né? Então, como vocês viram lá, na animação que eu coloquei uma bem legal do tipo 2 para você entender, às vezes é o excesso de gordura, né? Tudo isso que você tem de alimentação ali que impede a glicose chegar até o receptor. Mas você tem um caso em que aqui a comunicação aqui entre o transportador e o receptor também é defeituosa, isso é um problema genético. Mas na maioria dos casos, a do tipo 2 é uma diabetes adquirida. E olha só que interessante, o cara, como ele fica com as concentrações de glicose sempre altas no sangue, ele produz insulina, ele fica produzindo muito insulina. E isso também interfere no metabolismo, lembrando que, com exceção do ciclo de Krebs, né, todas as outras vias metabólicas são interferidas por hormônios. Né? Você tem a via regulada pela atividade hormonal, pela insulina ou pelo glucagon ou pela adrenalina, né? Então tem mais também o cortisol, eu não entrei em tantos detalhes sobre ele, né? Mas nós temos também aqui um problema muito sério metabólico, que é justamente o próximo quadro que a gente vai ver agora, que é o último quadro do nosso curso. Aí eu espero até que vocês tenham apreciado o curso. Eu tentei fazer de uma forma que, numa linguagem que atingisse todos vocês. Eu sinto uma pena muito grande pelos que não tiveram a condição de ter aula remota, mas o titio vai estar aqui quando eles voltarem, né? E aí Lobicho pega, tá bom? Presencialmente. Tá, gente? Então vamos aqui no nosso último quadro, né? E olha, é exatamente isso que você está vendo aqui. A do tipo 1, né? Esse é o estereotipo do indivíduo. Se ele não toma insulina, ele fica assim. Ele chega a esse ponto aqui. E a do tipo 2, né? O estereotipo é exatamente esse daqui. Porque olha só, um dos problemas muito sérios não é apenas a não produção de insulina, é que o indivíduo produz muito glucagon, e o glucagon é um hormônio catabólico. Então o que ele fica fazendo nos músculos, né? Ele reduz completamente a glicólise. Primeiro que você não tem glicose entrando, você não tem nem disponibilização de substrato. Mas aí o que acontece? A gliconeogênese fica extremamente elevada. Se a gliconeogênese está elevada, meu amigo, você está degradando muito aminoácido. Então olha só, o indivíduo ele não tem musculatura. Ele não só não é magro, mas como ele também não tem musculatura. Ele tem outro problema também muito sério, porque ele não tem praticamente glicogênese. Ele faz muita glicogenólise, então ele não armazena glicogênio. Isso é um problema muito sério, porque lembra, o nosso sistema nervoso central, ele depende ali de glicose, a principal fonte dele é as hemácias, né? Mas esse cara aqui, com certeza, né, as concentrações... Por isso, né, é interessante isso daqui, mas se você ir perto de um diabético que não tomou insulina, está meio grogue ali, ele está cheirando a vodka, ele cheira acetona. Por quê? Porque ele está fazendo tanta gliconeogênese que as concentrações de corpos cetônicos desse indivíduo vão nas alturas. O sistema nervoso central dele já totalmente adaptado. Ele tem as enzimas que convertem lá e conseguem captar como fonte energética os corpos cetônicos com muita facilidade. Né? Isso é muito interessante também. Né? A lipogênese desse cara é derrubada, né? Porque se ele está ali totalmente catabólico, ele não está sintetizando, né? Ele não está sintetizando ácidos graxos. E se ele não está sintetizando, lembra, ele não tem malonil-CoA. Se ele não tem malonil-CoA para poder fechar o transporte lá, carnitina-aciltransferase ali para entrar na mitocôndria, é uma lipólise desse indivíduo que tem de ácido graxo, coitado, ele está ali quebrando o tempo inteiro, o que favorece ele cada vez mais tá produzindo mais corpos cetônicos. Então ele vive muito à base disso daqui, né? Ele lá, o NAD/FAD dele, o tempo inteiro ele tá ali. É lógico que isso daqui é controlado quando ele toma insulina. Né? Quando ele toma insulina é muito interessante, porque ele toma insulina, não só os níveis de glicose dele caem, mas as concentrações de glucagon dele também caem, o que demonstra cada vez mais, né, que a liberação de glucagon é dependente de insulina também. Né? Então isso é muito interessante isso daqui, né? Então demonstra-se cada vez mais isso. Agora o do tipo 2 aqui, né?
aqui do tipo 2, é exatamente isso que você está vendo aqui. O indivíduo é um indivíduo obeso, né? Uma pessoa cansada, né? Por quê? O que acontece é que ele está com as concentrações, porque diabetes é o excesso de açúcar no sangue, de glicose, né? Então ele está sempre com as concentrações de glicose elevada no sangue, mas os receptores não estão respondendo, mas o pâncreas está, né? Então o pâncreas desse indivíduo ele está produzindo muita insulina o tempo inteiro, o que faz que ele esteja sempre nas concentrações de glucagon muito baixas, né? Se ele está com as concentrações de glucagon muito baixas, né? Olha só que isso daqui já é muito ruim para esse cara, porque ele não faz praticamente, ele faz muita pouca gliconeogênese. É isso aqui que pode matar um indivíduo que tem diabetes do tipo 2, né? Porque o que acontece? Vai chegar um determinado momento, né, que as concentrações de glicose estão altas, mas ele tem pouco glucagon, mas ele precisa que aumentar essas concentrações para poder entrar nas células. Então esse indivíduo aqui tem esse problema aqui, né, da gliconeogênese dele é baixa, né? A glicogênese, o cara acumula muito glicogênio, mas ele praticamente não quebra glicogênio, porque o organismo fica pensando o tempo inteiro que ele está abastecido. Ele está abastecido o tempo inteiro, porque ele tem altas concentrações de glicose no sangue, mas elas não estão entrando nas células, né? Então isso sinaliza o tempo inteiro para o indivíduo estar fazendo lipogênese, né? Então ele está sempre ali. Por que ele está favorecendo a lipogênese? Lembra que a insulina impede a ação do glucagon na lipase hormônio sensível. Então esse indivíduo aqui, ele tem um problema sério. Para ele perder peso, né, para ele conseguir fazer lipólise, é muito difícil. Ele tem um problema muito sério por causa da lipase hormônio sensível, que fica o tempo inteiro sendo desativada pela insulina e favorecendo a lipogênese. Ele praticamente não tem degradação de aminoácidos aqui, né? Mas então tudo que ele consome ali, ele vai liberando pela ureia. Então ele tem um metabolismo sempre voltado para o metabolismo anabólico, né? Então ele está sempre numa situação de um metabolismo anabólico, enquanto o diabético do tipo 1, ele sempre está com o metabolismo dele voltado para uma situação catabólica. O organismo dele, por mais que tenha glicose, fica achando o tempo inteiro que ele está sem reservas. E esse indivíduo aqui, por mais glicose que ele tenha, o organismo dele, ele tem muita glicose, então o organismo dele fica pensando o tempo inteiro que ele tem realmente muita, apesar que essa glicose não está substancialmente sendo consumida pelo organismo, porque ela não está entrando ali dentro das células, né? Todas aquelas que entram, rapidamente é feita a glicólise, porque a gliconeogênese ela está bloqueada. Lembra? Eu vou ter entrando aquele pouco de célula aquelas que vão entrando, aquela glicose que consegue ir entrando, ele faz a glicose 6-fosfato que estimula a glicólise dele, não é isso? E estimula o bloqueio da minha gliconeogênese. Tá? Então, é exatamente isso daqui o que vai acontecendo com o indivíduo. Então, esse é o estereotipo dele aqui do tipo 1. Então, eu coloquei essa imagem para você realmente marcar e lembrar, né? A diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2 aqui. Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí, tenham apreciado, né, as aulas de bioquímica. Eu tentei fazer numa linguagem, mais uma vez, que tente chegar até vocês. Eu não fui tão detalhista dentro das vias, porque eu acho que é desnecessário, né? Muito mais importante você entender elas como um todo, como elas se comportam, e não detalhamentos dela. Isso é coisa para um bioquímico mesmo aprofundado, né? Então eu acho que essa é uma visão que tem que ser cada vez mais implantada dentro da bioquímica, que é isso realmente que é o que interessa para o dia a dia do profissional da saúde. Tá bom, gente? Então tudo de bom para vocês. E aí o pessoal aí que vai ficar comigo de novo, vejo vocês o ano que vem, né? Eu sei que tem gente que está assistindo aqui, mas nem fez nem a primeira nem a segunda prova, então, mas pelo menos está aí apreciando a aula. Então, muito obrigado e tudo de bom para vocês. Valeu, gente!